Olá, gente. Então chegamos na parte final do nome de Deus, Jeová. Que maravilha realmente o que Deus tem revelado para a gente. E vocês estão vendo aqui, isso aqui eu acabei de pegar isso do site do Nehemia. Parece que ele achou isso, o nome de Jeová, com todas as vogais do manuscrito bíblico mesorético, eu acredito, no século X, na livraria inglesa. Então está aí, em hebreu, todo o nome dele com todas as vogais. E ele colocou um versículo: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Eu coloco a tradução memória, parece um pouco passiva. A melhor tradução seria eu fazer meu nome ser mencionado. Uma forma mais ativa que Deus fará o seu nome ser mencionado em vez de um ser pode. Então achei essa a melhor tradução. Nós colocaremos aí achei correto traduzir a oração que Nehemia fez no final do vídeo, e também coloquei criei um vídeo sobre o nome de Deus, achei bastante legal. Então, espero que vocês gostaram realmente desse maravilhoso estudo que Deus tem mostrado a Nehemia sobre o seu nome. Espero então que gostem também. O melhor ainda está para vir, que são os rabinos finais. Então, até mais, gente. O sétimo rabino se chama Yahuwah Horutz. Ele era bem famoso no século XVII. Ele era conhecido como Shala HaKaroz. Shala é um acrônimo de seu livro chamado As Duas Tábuas. Neste livro ele mencionou em Deuteronômio 10:15 este verso que já vimos de outros rabinos. Somente nos seus pais, Yohe colocou o seu amor, Hashak. Sabemos, interessante que até agora ele era um segredo. Então agora ele fala: sabemos que o nome Yohed Vavre tem vogais Kolan, Sheva, Kamaz, que formam o acrônimo de Hashak, a palavra hebraica de amor. Essa é a interpretação desse Deuteronômio 10:15, ou seja, somente para os seus pais, Yohed Vavre revelou a pronúncia do seu nome, Yehová. Sheva, Kolan, Kamaz, mas colocando em ordem de acordo com a palavra amor, temos Kolan, Sheva, Kamaz. Interessante, eu não consigo achar nenhum outro rabino que fala que o nome de Deus é Yahweh. Estou achando todos esses rabinos que falam que é Yehová. Rabino número 8, não consigo pronunciar o nome dele. Ele escreveu um outro livro chamado Orá Bacharim, no século XVIII. Ele é um colega de outro rabino que disse para manter o nome segredo. Vou dar um pouco de história do que ele falou. Nas fontes cabalísticas, você tem muitas vocalizações do nome, ou seja, você tem Yohed Vav He, usando muitas vogais diferentes. Eu achei mais de 20 vogais diferentes nas fontes cabalísticas. Agora, os rabinos que escreveram essas vogais nunca declararam que essas vogais são as vogais do sumo sacerdote que pronunciava no templo, ou foram as vogais que Moisés ouviu da árvore que não queimava. O que eles falaram é que quando você fala o nome de Adonai, o que é obrigatório por tradição, quando você vê Yohed Vav He na sua cabeça, você pode pensar em Yohe Vav He com muitas vogais. E as vogais que você meditar e pensar quando você vê o nome Adonai, ou seja, que você fala Adonai da sua boca e fôlego, mas na sua mente você está imaginando uma outra vogal. Isso é um tipo de meditação chamado Kavanot. Kavanot é uma meditação cabalística. Quando você medita e pensa nas várias formas de pronunciar um nome, você junta vários poderes cabalísticos e entidades, nos quais, francamente, não tenho a mínima vontade de fazer isso. Só estou interessado em interagir com Yehová, o Criador do Universo. Então, isso é o contexto e história de onde ele vem, esse rabino, e das coisas que eu vou ler para você. Ele falou o seguinte: o homem que tem temor, amor e verdade, e que coloca toda a sua alma em oração, com palavras e cartas, as vogais do nome se formará naturalmente. Realmente, o que ele está falando é um criticismo deste Kavanot, ou seja, não se preocupe com todas as formas de imaginar todos os nomes das vogais do nome, que se seu coração estiver nisso, com toda a verdade, se você colocar toda a sua alma, quando você falar Adonai, as letras Yo, He, Vav, He, subirão ao céu, e as vogais se formarão entre si e completará o nome. O que ele está fazendo é criticando o Kavanot de Kabbalah. Mas aí ele continua, ele fala:
As vogais que têm temor, amor e verdade são Sheva, Kolam, Kamaz, assim como são conhecidas por aqueles que sabem, nos quais formam os acrônimos de Rashak. Agora está bem claro, gente. Lembra que Rashak era a palavra de céu que Monagim Ticione usou? Então, não se preocupe com todas as vogais por aí e todos esses outros tipos de pronúncia do nome. Simplesmente fala Adonai e as vogais se formarão. Mas, para aqueles que realmente querem saber, por amor e verdade, as vogais são Sheva, Kolam, Kamaz. Essas são as verdadeiras vogais do nome. Isso é incrível, que maravilha. Eu amo isso. Rabino número 9. Samuel Davi Luzzatto, Shaddai. Agora, os primeiros outros rabinos que mostrei para vocês eram rabinos da Idade Média judaica. Se você estudar a história da Europa na Idade Média, ele acabou com a renascença dos meados do ano 1400. A Idade Média judaica realmente não termina agora até chegarmos na manipulação que começou nos finais dos anos de 1700 e que ficou mais forte nos anos de 1800. Esses dois últimos rabinos, eles são da Idade Média judaica. Eles são rabinos modernos. Modernos porque eles não só sabem as literaturas judaicas, como também literaturas mais abrangentes da Bíblia, especificamente do nome. Esse rabino número 9 se chamava Shaddai, ou Samuel Davi Luzzatto. Em 1834, ele escreveu um artigo sobre a Torá. E nós temos esse artigo. Isso é incrível que nós temos esse arquivo. Ele começou falando de Gênesis 2, 4. A primeira vez que Yohevavê aparece, e a razão do porque ele está comentando isso, é porque ele conhecia outros acadêmicos que falavam que o nome era Yahweh. Então, a primeira vez que o nome aparece na Bíblia, ele diz: muitos têm pesquisado de como esse nome é lido, e quais eram suas vogais originais. E ele continua: muitos têm pesquisado de como esse nome é lido e quais eram suas vogais originais. Eu acredito que as vogais que são vocalizadas em muitos lugares são as vogais originais. O que ele significa quando ele fala as vogais nas quais são vocalizadas em muitos lugares? Eu te mostrei no Aleppo Codex e muitos manuscritos que em muitos casos não havia todas as vogais. Em 1834 isso já não era mais o caso. Muitas publicações da Bíblia em 1834 o nome é consistente, falado Yehová. E é isso que ele está falando, que as vogais são pronunciadas em muitos lugares. Aqui é um exemplo da Bíblia em 1804. Você vê aqui consistentemente mostra o nome Yehová. Então o Shaddai está falando para a gente que ele concorda com as vogais de Yehová. E aí ele fala de Yahweh, que até mesmo naquele tempo existia muita gente que defendia Yahweh. Bom, defendendo eles falavam que Yah, que vem de Aleluia. Mas Shaddai explica em 1804. O Kamaz do Yah muda para Sheva quando a palavra é prolongada. Realmente isso é uma coisa muito básica em hebreu. Por exemplo, quando uma palavra é alongada, ela transforma como Kamaz, se torna Sheva. Você vê a mesma coisa em Katan, que se torna Katanim. Você vê isso em todo lugar, é uma coisa tão básica e comum em hebreu. Então você vê como Yah, por exemplo, se torna Yehová. E é isso que Shaddai está explicando. O que é maravilhoso para mim é que eu expliquei isso há uns 15 anos atrás. Bom, isso é uma coisa hebraica bem básica. E o fato de você ver um rabino falar sobre isso, realmente isso é bem legal. O que é bacana é que Shaddai, mais uma vez, nós temos aqui a sua escrita. Aqui está a carta original dele, escrita pela própria mão dele. Você pode ver isso claramente. Isso fala aqui que o jeito que é vocalizado em vários lugares são as verdadeiras vogais. É realmente muito maravilhoso, é realmente muito incrível. As palavras, então, acredito que igual ao português, quando você adiciona outras palavras, ela é alongada e acaba mudando a palavra em si. Isso, como falado aqui, é bastante comum. Rabino número 10, Jacob Barak, em 1890. Vamos para o último rabino. Novamente, esse é um rabino moderno que sabia das literaturas dos gentios que falaram que é Yahweh. E como o nome tem as vogais de Adonai, ele escreveu esse livro em 1890. Ele é famoso nas histórias judaicas, não somente por causa desse livro, mas por causa das críticas que ele fazia contra os rabinos caraítas. Eu acho isso fascinante, que uma das fontes que estou usando, que prova que o nome Yehová é alguém que tinha fama em provar que os rabinos estavam corretos, e que a lei oral é verdadeira, e que os caraitas estavam errados. Mas nesse livro que ele escreveu em 1890, e foi publicado em 1896, no ano que ele morreu, mas nós temos as suas cartas dos anos 91. Ele escreveu o seguinte:
Ele estava respondendo contra Adonai, que são as vogais de Yohed Vavei, são as vogais do Adonai. Ele escreveu: se as vogais do tetragrama fossem realmente as vogais de Adonai, haveria necessidade de colocar Rashata Patá debaixo de Yod para o Adonai, ao left do Adonai. Como assim? Aqui está Adonai, como as vogais Hatapata, Kolan, Kamaz. E o Hatapata é obrigatório porque alfa é uma letra especial. E se você não pode ter simplesmente um Sheva debaixo de Aleph. Então você tem que ter uma palavra composta de Sheva, Hatapata. Então se pronuncia A, e do jeito que é pronunciado por Sheva, que é. E essa maneira que seria Yehová, se tivesse as vogais de Adonai. A palavra teria de ter Hatapata do mesmo jeito que tem Adonai. Porque o Ketik é um método bem preciso, ou seja, esse sistema de escrever do jeito que se estrutura as suas letras é um sistema bem preciso. Até mesmo se tivesse vogais impossíveis, esse sistema enquadraria essas vogais impossíveis. Porque essa é a maneira de que é lido. Então, a palavra do corpo, do contexto, não tem suas próprias vogais. Então, se você me fala que se isso está acontecendo em Yohed Vavei, então o nome tinha de ter Hatapata. Mas, em vez disso, tem a vogal Sheva. Por isso que ele falou, se as vogais do tetragrama fossem realmente as vogais do Adonai, havia necessidade de colocar a Hatapata debaixo de Yod para o alfa. Ele continua. As vogais de Sheva, Kolan, Kamaz pertencem especificamente e unicamente somente ao nome. Ou seja, não são as vogais de Adonai. Não existe nem mesmo uma vogal sequer aqui que vem, permanece ou dá referência ao título de Adonai. Ou até mesmo dá sugestão. Com essas vogais, o sacerdote do templo costumava chamar o único nome do jeito que foi escrito. Essas vogais são suas próprias vogais utilizadas pelo sacerdote no templo para chamar o nome. Você acredita nisso? Ele é um rabino anticarita que escreveu isso em 1890. Se eu soubesse desse rabino, eu tinha mencionado isso na conspiração do silêncio quando escrevi a palavra. Eu escrevi esse estudo sobre a pronúncia do tetragrama. Eu iria mencionar isso se eu soubesse sobre esse rabino. Mas, em vez disso, eu mostrei todas as evidências que achei no Tanaim, que são judaicos, são rabinos judaicos dos anos 70 a 200. Aqui está a edição publicada que eu achei. Aqui eu marquei Shava Kolan Kamaz. Você pode ver isso no primeiro parágrafo. Muitas desses parágrafos eu já li dessa edição de 1896. Aqui está em 1890. Eu marquei as palavras de Shava Kolan Kamaz na seção de número 136. Nos parágrafos originais eram 134, mas aparentemente ele adicionou mais duas seções nos seus trabalhos de 1890 a 1896. Aqui está claramente as vogais Shava Kolan Kamaz. הנקודות המיוחדות לשם המיוחד לבדו. Ou seja, as vogais que são Sheva, Kolan, Kamaz não pertencem de forma alguma ao nome Adonai, mas elas pertencem especificamente e unicamente ao nome. ואין כאן אף נקודה אחת אשר באה ונשארה לזכר שם. Não existe nem mesmo uma sequer vogal que enquadra o nome Adonai. אז ובנקודות האלו היו קוראים הכהנים במקדש. Só com essas vogais os sacerdotes chamavam o nome no templo. והמפורש ככתבו. O único e específico nome da palavra hebraica no tetragrama, de acordo com o jeito que foi escrito. Realmente um livro magnífico que ele escreveu. Vemos todos os tipos de coisas interessantes nesse livro. Interessante, fala aqui, confrontação com Shaddai, no qual foi o rabino anterior de 1864. Mas nesse ponto, ele concorda com Shaddai, que o nome é Sheva Kolan Kamaz. Ele fala de preposição, sílabas abertas, sílabas fechadas, e ele continua, de página após página, escrevendo coisas totalmente incríveis de um rabino que é anticaraíta, e ele continua. Da maneira que o nome foi escrito, com as letras e vogais Sheva Kolan Kamaz, é eterno. Por que ele fala eterno? Essencialmente, ele está respondendo às pessoas como o rabino Shofer, que falou que as vogais não são para hoje. Não há propósito para elas hoje em dia, elas são para o mundo de amanhã. E ele está falando, não, elas são eternas, elas são para hoje também. Porque se eles houvesse um templo hoje em dia, não temos um templo hoje, e até escrevi sobre isso no meu livro, A Conspiração do Silêncio, que os sacerdotes concordaram unicamente que o respeito da bênção dos sacerdotes na cerimônia de Yom Kippur, ou de expiação, que os sacerdotes declararam o nome de Yohed Vavei. Então ele está falando que se tivesse um templo hoje em dia, o sumo sacerdote pegaria a Torá e ele iria ler as suas vogais de acordo com o que está escrito Sheva Kolan Kamaz, que são eternas. Se tivesse um templo hoje,
Até mesmo hoje o sacerdote chamaria do jeito que está escrito, com suas letras, essas vogais, assim como também o sumo sacerdote chamaria 10 vezes no dia de expiação. Parece até que está mencionando o meu livro, A Conspiração do Silêncio. Parece mesmo, mas é claro que ele escreveu isso 120 anos antes que eu escrevi meu livro. Ele fala desta parte maravilhosa. De acordo com as regras que chegaram a nós, não há nenhuma proibição na Torá para falar o nome do jeito que foi escrito. Aqui é um rabino anticaraíta dizendo isso em 1890. Entretanto, o costume de não mencionar o nome do jeito que foi escrito é realmente bem antigo. Em outras palavras, tradição. Alguém fala, taca a nota. Então, não é certo pronunciar o nome. Mas não há proibição na Torá. E esse é bem um pensamento rabino, que há uma distinção entre o takanota e os rabinos, que a diferença entre os rabinos e a Torá. Ele está falando que não há uma proibição na Torá, que essa proibição foi simplesmente criada pelos rabinos, que eles mesmos criaram no takanota. E ele aceita isso. Lembra, ele era um anticaraíta, ele era um ortodoxo judeu em 1890. Houve um tempo, e novamente haverá um tempo onde todos os povos, todos eles chamarão o nome de Yehová, e Yehová será um, e seu nome será um. Isso está em Zacarias 14:9. Porque essas tradições de lerem o que está escrito, Adonai será completamente apagado, e todos nós vamos ler do jeito que foi escrito com Yehová. Incrível, maravilhoso. Que isso seja em breve, Rabino Baraka. Amém. Aleluia. Glória seja Yehová. Isso é incrível. Que esse rabino anticaraíta está falando isso. Olha, nós não podemos falar isso hoje porque temos uma tradição. Essa tradição nem sempre existiu. Antes da tradição, as pessoas falavam o nome Yehová. E que essa tradição, um jeito, será apagada quando o Messias vier e reinará como rei sobre essa terra. Isso é o que está sendo explicado aqui, quando ele diz que as vogais serão eternas. São eternas. Elas existem antes da tradição e elas existirão depois da tradição. E no final, todo ser humano irá chamar o nome de Yehová. Todo mundo. Amém. Aleluia. Então, aqui estão os 10 rabinos que declararam juntos, através de suas escritas, eles declaram o nome que é Yehová. Ainda tem mais 6 rabinos. Então você pode ver os rabinos aqui, Eliezer em 1583, Levi em 1798, Moshe em 1800, eu não consigo ler tudo, Abraão em 1810, é difícil ler o nome aqui em hebreu, e Rabi Elvadim no ano 2002. O Rabi Benjamin Black escreveu em inglês um livro publicado em 1977 chamado O Segredo das Palavras Hebraicas. Talvez o mais famoso de todos os rabinos, até o mais famoso que Zohar, foi Osaf Yosef, no livro Abi Almer, volume 9, publicado em 2002. Ele está falando sobre a pronúncia do nome do jeito que foi escrito, Shavah Kolam Kamas. Dos 16 rabinos, o primeiro escreveu em aramaico, o 15 e 16 escreveu em inglês. O resto dos 14 rabinos escreveram em hebraico. Acredito que nenhum desses trabalhos feitos em hebreu foram traduzidos. Eu li para vocês as minhas traduções para o inglês do que eles escreveram. Eu mostrei as fontes hebraicas. Algumas vezes eu mostrei até as próprias cartas escritas pelas mãos deles, ou qualquer manuscrito que foi disponível. Então vimos que as fontes originais mostram que conhecer o nome é importante na Bíblia, e foi reconhecido em fontes judaicas. Vemos que o nome Yehová foi preservado nos manuscritos bíblicos. Vemos que acadêmicos ignoraram as fontes judaicas, mas eles procuraram em muitas fontes pagãs. Todo mundo, menos os judeus. E vemos que os judeus realmente sabem o nome. Vimos 10 rabinos que declararam que o nome é Yehová. Gostaria de terminar isso com a oração. Yehová, Pai Celestial, Yehová, meus pais, meus ancestrais, estavam sob uma praga, maldição que o Senhor proclamou em Jeremias 44. Uma maldição tampou eles de saber o teu nome, e até mesmo aqueles que sabiam o nome não podiam falar. Pai, aqueles do tempo de Jeremias sabiam o nome, mas estavam amaldiçoados para nunca falarem o nome. E os meus ancestrais viveram essa maldição por quase 2000 anos. Yehová, em seus salmos o Senhor falou, porque Israel colocou a mim, o amor em mim, Rachak, então eu os livrarei, e os colocarei no alto, porque eles têm conhecido o meu nome. Yehová, liberta o seu povo.
Jeová, estamos na época que as maldições estão sendo apagadas. Vemos em histórias recentes o retorno do teu povo para Israel. Vemos a restauração do Estado de Israel, o retorno da cidade sagrada, reunindo em Jerusalém, o local onde o Senhor colocou o seu nome para sempre. E agora, Jeová, o seu nome está sendo proclamado ao redor do mundo. Jeová, estou tão grato pelo Senhor quebrar a maldição da escravidão e a restauração do seu nome. Nas palavras do profeta, למלך על כל הארץ. And Yehovah, Jeová será rei sobre toda a terra. ביום ההוא, E naquele dia, Jeová será um, e o seu nome será um. Jeová, faça esse dia logo, e que todos os seres humanos, todos eles, do mesmo jeito que os rabinos proclamaram, dessas palavras do profeta, que todos eles irão proclamar o seu nome junto, aproximando-se do seu templo sagrado, a cada lua nova, e prostrar perante o Senhor, e proclamar o Rei. Jeová, amém.